Olá, no ar mais um CrefCast, programa número 51, o podcast do profissional da educação física. Vamos falar de gestão esportiva e o protagonismo do profissional da educação física, recebendo três craques. Primeiro ao meu lado, o professor Diego Lima, primeiro secretário do CREF12 Pernambuco. Professor Diego, bem-vindo mais uma vez ao CrefCast. Vamos embora. Mais uma vez, retornando aí à participação, falando de algo que é fundamental. Eu falo muito da ocupação de espaço. Acho que a gente às vezes tem medo de chegar, medo de estar junto, e a gente está com duas pessoas aqui que vão no oposto, né? Que são audaciosos, que sempre tiveram essa disponibilidade e essa disposição de ocupar os espaços. E espaço que às vezes assusta, mas que a gente precisa se preparar na força, às vezes na dor, no amor, mas que a gente precisa se preparar a ocupar. E vai ser um papo bem bacana hoje. Não tenho dúvida. Bem-vindo mais uma vez, professor Marto. Professor Adson Leonel, bem-vindo pela primeira vez ao CrefCast. Adson é secretário executivo de esportes da Prefeitura Municipal de Caruaru, é especialista em fisiologia do exercício e prescrição do exercício, tem MBA em gestão empresarial e de negócios, pós-graduado em fisiologia do exercício e prescrição do exercício pela Gama Filho. Professor Adson Leonel, bem-vindo ao CrefCast, meu irmão. Obrigado, Fernando, a todos aqui da mesa. Para mim é uma imensa satisfação estar presente num momento como esse, tão rico para a educação física. Obrigado pelo convite, espero estar aqui contribuindo, somando aí com informações para a nossa hora que é tão importante para essa população. Maravilha, a gente que agradece. Professor João Paulo, bem-vindo ao CrefCast. João Paulo é técnico de Educação Física na Secretaria de Educação de São Bento do Una e coordenador de Educação Física também, graduado em Licenciatura em Educação Física pela Unicel e pós-graduado em Educação Física Escolar. Professor João Paulo, bem-vindo ao CrefCast, meu irmão. Muito obrigado, prazer estar aqui, né? E estar aqui falando sobre essa questão de gestão esportiva, ao lado desse cara gigantesco, onde já tive o prazer, né, de estar em alguma competição da TV Asa Branca com ele, e falar um pouquinho, como já foi dito, da educação física, que é surreal pra gente, principalmente a gente que é da área, né, chegar e elevar ainda mais o nome da educação física, né, no estado de Pernambuco e sim no Brasil. Tem um ponto, Fernando, que é agora que eu me atenei. Primeiro CrefCast interiorano. É verdade. Primeiro CrefCast só pessoas do interior, mais uma ação que a gente tenta difundir. A gente estava falando há pouco, né, sobre o processo de interiorização. Isso também faz parte, que é trazer vocês, é trazer os profissionais do interior para mostrar que a gente faz a diferença também entrando aí pelo estado de Pernambuco. Então, que massa. Perfeito. Boa observação. Professores, começando pelo ponto crucial do tema. Na opinião de vocês dois, qual a importância de termos um profissional de educação física numa gestão municipal, numa gestão estadual, enfim, numa gestão pública? Professor Adson, vai começar. Então. Fernando, eu enxergo o seguinte: a importância do profissional da educação física é ele poder ter uma visão ampliada dentro de uma pauta que é tão importante, é onde ele tem expertise para isso, ele tem ferramentas técnicas e possibilita, quando se vê uma demanda ou uma necessidade, ele poder olhar não de maneira específica para aquilo, e sim de maneira mais ampla, né? Então, a importância, ela está aí, né? E ajuda, inclusive, na tomada de decisão. Quanto mais informações você tiver, melhor para a sua tomada de decisão. Então, você ter um profissional preparado que possa assumir uma pasta como essa de esporte, um profissional de educação física, que tenha a sensibilidade, a maturidade e as ferramentas técnicas para tomar decisão, isso ajuda muito a gestão esportiva. Perfeito. Professor João Paulo. Não só, né, a questão técnica, mas também a gente que coloca as pessoas capacitadas da área da educação física, ela tem uma visão diferente, né? Ela consegue ter uma visão diferente, né? O em busca daquilo, eu vou falar lá pela cidade, pela minha cidade, claro, óbvio, de você pegar uma linha de uma pessoa que não é da área, né? E quando você coloca uma pessoa da área, a gente consegue elevar. Então, dá aquele estralo, né? Quem é realmente da área consegue ir em busca de mais e mais. Então, uma do ponto crucial realmente é a valorização da gente. Quanto gestão esportiva, colocar a pessoa da área. Tá. Só trazendo aqui uma curiosidade, né? Trazendo o lado do... Hoje, tento aí, me permito estar em alguns cursos e ser professor universitário em alguns momentos, já fui. Todo mundo aqui teve minimamente alguma disciplina, que eu sei que não preparou para o que a gente tem na vida real.
Mas o que vocês podiam dizer para aquele estudante que vai escutar o nosso Craftcast e assim, entre fisiologia, treinamento desportivo, todo mundo está ali 100% e quer saber de tudo. Eu sei o quanto eu olhava assim e dizia, pô, mas gestão, produção de projeto. Manda um recado rapidinho aqui nesse começo. Para esse pessoal que vai escutar, o profissional, o estudante que está lá, que vai pagar aquela disciplina de gestão, de prática, alguma coisa de projeto e tal, e olha e faz, poxa, mas na academia, na escola eu não vou ter isso. Como vocês veem isso hoje, pensando lá na formação de vocês? Quando vocês saíram, vocês vivenciaram essas disciplinas provavelmente. Então, manda esse recado para esse pessoal já para a gente começar a dizer assim, ó, lembra que isso aqui também é mercado nosso. Quer falar, João? Pode começar. Eu lembro muito bem que quando eu fui inserido na parte da gestão esportiva, para mim era uma grande novidade. A gente não tinha em Caruaru muitos profissionais da educação física trabalhando com gestão. E hoje eu me deparo com essa mesma realidade. Assim, a gente tem muitos profissionais da educação física atuando dentro de escola, dentro de clube, dentro de academia, mas poucos profissionais da educação física trabalhando de fato com gestão. E aí, pelo fato da gente, como profissional da educação física, não ocupar esse espaço, outros acabam ocupando. É um processo normal. Às vezes cabe a gente, enquanto profissional mesmo, como você bem falou, Diego, dar uma atenção maior a essa disciplina, a se capacitar, porque oportunidades não faltam. A gente vê aí números e números e números de projetos esportivos acontecendo em várias cidades, como exemplo agora a corrida de rua, é um acrescente muito grande. A gente vê várias academias, várias redes de academias se instalando em várias cidades. Então, assim, são oportunidades de trabalho para o gestor esportivo ocupar. E quem deveria ocupar essa vaga? O profissional da educação física. Então, se ele tiver capacitado, não tenha dúvida que ele assumirá essa função, né? Então, o que eu posso dizer ao estudante da educação física é o seguinte: dê atenção também a essa disciplina, porque tenha certeza que pode ser um grande mercado de trabalho para você. Para mim, hoje, é meu meio de vida, para você ter ideia. Eu vivo da gestão esportiva. Então, quem está se formando pode viver também. E assim, só complementando, não ficar de maneira engessada. Vou terminar aqui o bacharel, vou ficar no salão, né, da academia, num cross, num funcional, fazer um funcional kids, tal. Então, pensa muitas vezes, pô, educação física é a mesma coisa, Mas assim, ó, quando a gente fala de educação física, o leque, ele é gigante, velho. Ele é gigante, né? Ele é gigante. Então, quando a gente entra numa categoria de gestão, eu costumo dizer, na formação de educação física lá em Salmento, você tem que ser aquele professor que você deveria, né, enquanto aluno, queria ter, não foi. Exato. Né? Então, quando você entra numa gestão dessa, você vê os profissionais de educação física chegando, olha lá, dá oportunidade ao cara. Tem algumas escolinhas que é um meio, vamos lá, público, faz uma escolinha de handebol, de voleibol, que são o quarteto fantástico, né? Que é o voleibol, handebol, basquete, futsal, né? E dá o olhar diferenciado para a nossa galerinha que está chegando agora. Isso, perfeito. Você até comentou, professor Adson, a questão da importância do profissional de educação física na gestão. Existem ainda muitos municípios que não têm, né, um profissional de educação física à frente da gestão esportiva. Qual é o grande desafio nessa área da gestão esportiva, na opinião de vocês? Rapaz, o grande desafio hoje é você ter um bom e velho diálogo, né, com o seu gestor. Porque, como eu disse anteriormente, quando a gente pega uma pessoa que realmente não é da área, a gente chega e começa a fazer um trabalho específico naquilo ali, a gente vê a elevação do trabalho de educação física. Não só a educação física, mas a questão da gestão, né? E a população, ela vê isso por si só. Eu vou falar um pouquinho da minha área da licenciatura. Eu entrei na Secretaria de Educação há 3 anos atrás, 2024, 5, né? E a gente conseguiu fazer coisas em São Bento do Ona que foi surreal. Só basta ter um olhar técnico, uma pessoa de dentro da educação física. Eu defendo muito a gente, na parte da licenciatura, ter formação contínua para o professor da educação física. Não a cada 6, 4 meses, não, velho. Por mês. Uma vez por mês, chegar a dialogar com o seu professor da educação física.
escutar a realidade dele, do chão de escola, dos alunos, o que se passa. Então, quando você tem uma pessoa de dentro ali, que hoje é muito desafios, né, das cidades, né? Eu fui aplicar a prova em uma determinada cidade e, velho, que triste chegar numa determinada escola e ver a quadra de uma escola praticamente no asfalto. A maioria descoberta, né? Descoberta. Isso foi bate muito nisso, né? Assiste na quadra por mês. Isso que eu ia falar, né? Descoberta. Então, assim, pô, bicho, dá pra fazer melhor. E dá pra fazer melhor, velho, tá? Porque nós, como professores de educação física, no ambiente escolar, nós fazemos total diferença. E para os dois, assim, seguindo, só para ter um ponto a mais na tua fala, como foi, além disso tudo, o diálogo com o pessoal? Porque a gente sabe, a gente vive aí numa profissão que sofre muito preconceito, né? Como é chegar, quando vai para a área da saúde, principalmente, mas se está na área do esporte, você vai dialogar com engenheiro, você vai dialogar com professores de outras áreas, que tem, a gente sabe que tem ainda algum preconceito na nossa área. Como foi o processo de mudança? Eu vou dizer logo que é a mudança, porque eu sei que quando a gente chega a primeira vez, o pessoal olha assim e fala, o que é que esse cara está fazendo aqui? Como foi esse processo de convencimento? Eu sei que a técnica é fundamental, né? Mostrar o lado técnico, mas para vocês, foi só o mostrar o técnico? Como foi esse diálogo dentro dessa... Vou pegar a fala da pergunta de Fernando e pegar a sua fala também para poder passar uma informação que eu acho que é relevante. Eu acho que o maior desafio para quem é gestor é o resultado. O resultado por si só ele fala, né? Então, no decorrer do tempo na Secretaria Executiva de Esporte, a gente foi mostrando o resultado para a população. E com esse resultado a gente na foi... ponta, né? E com esse resultado a gente foi adquirindo respeito. Eu lembro que a gente estava fazendo uma construção de uma quadra coberta e eu fui na Secretaria de Obras conversar com o engenheiro. E lá a gente discutiu tecnicamente sobre o projeto. E ele fez algumas adequações que a gente entendia naquele momento que seria importante para a quadra. E quando foi no momento da entrega, algumas crianças foram para o prefeito elogiar a quadra que estava sendo entregue, porque o recuo da linha lateral, respeitando um pouco mais de 1 metro, para colocar o alambrado, tudo isso fazia diferença. Então, agora a gente tem uma quadra que tem um espaço onde a gente possa bater o lateral. Tal. E no dia seguinte, eu recebi a ligação desse engenheiro da Secretaria de Obra, agradecendo o trabalho de parceria que tinha sido desenvolvido. Eu acredito que a partir daí a gente começou a linguagem do esporte, a bater uma bola mais saudável e melhor. Então, eu posso dizer a vocês, eu nunca sofri preconceito dentro da gestão, dentro da prefeitura. Muito pelo contrário, assim, a gente lá na secretaria muitas vezes é solicitado em várias secretarias, porque o esporte, ele trabalha de maneira muito transversal, com a educação, a saúde, com a Secretaria da Mulher, assistência social, e vez ou outra a gente está recebendo ligação do secretário para contribuir naquela temática que a gente tem que é importante. Então, graças a Deus lá, eu posso dizer para você que a gente não tem essa dificuldade não, muito pelo contrário, a gente tem vários parceiros, secretários parceiros que entendem a importância e a necessidade também de ter uma boa entrega. A preocupação, eu acho que todo secretário, quando sai de casa, sai de casa com o objetivo de acertar. O cara não quer errar, né? Perfeito. Não é agradar apenas a gestão para dentro, é agradar também a gestão para fora, principalmente a população. Então, o diálogo para a elaboração e a execução de bons projetos, eles acontecem de maneira muito saudável dentro da nossa gestão. Então, para a gente, sempre é motivo de orgulho, porque, sinceramente falando de Adson, tá? Eu amo o que faço. Então, toda vez que sou solicitado, para mim sempre é um prazer, porque é uma maneira de estar contribuindo. Porque eu sei que o esporte é uma ferramenta de inclusão e de transformação social. Aquele equipamento sendo entregue para a população, entregue bem feito, ali, através do esporte, a gente vai conseguir transformar várias vidas. Então, eu acho que, para mim, hoje, é a minha maior motivação. Então, eu acredito ter respondido aí sua pergunta. Perfeito. E também a questão da visão do prefeito de cada cidade, né? O gestor público, o prefeito, o governador, quando ele tem uma visão diferenciada, isso facilita, ajuda bastante. No final, a decisão política, ela tem um peso muito grande. Exato. Então, graças a Deus, lá na cidade, a gente é muito alinhado e o prefeito, ele também é muito entusiasta do esporte. E isso facilita muito o trabalho da secretaria, entende? Não é à toa que, através desse trabalho, a gente conseguiu agora o título, recentemente, de reconhecimento internacional da Cidade Americana do Esporte. Título inédito, né? Título inédito, inclusive do Nordeste. Sim. E aí, isso foi fruto de um trabalho muito sério que não começou de ontem para hoje. A gente vem evoluindo a cada ano,
começamos com requalificação das quadras, depois fomos a primeira cidade do estado de Pernambuco a criar, de fato, um decreto para corrida de rua. A partir daí, a gente começou a fazer desdobramentos e aprofundar cada vez mais na qualidade da entrega do esporte para o nosso município. E a população entendeu. Então, quando a gente recebeu em Caruaru uma comitiva europeia, que eles entenderam o trabalho que a gente vem falando da política pública dentro da nossa cidade, eles ficaram muito felizes, porque a gente não maquiou nada, a gente mostrou o que realmente a gente oferece para a população. E, para nossa surpresa, teve uma fala de um espanhol que filmou, inclusive, um judô adaptado, porque ele, na prefeitura de Caruaru, na reforma administrativa, quando o prefeito fez em 2024, somos a única do estado de Pernambuco a termos na estrutura administrativa uma gerência de paradesporto. Então, é a política pública na área esportiva chegando especificamente para as pessoas com deficiência. E aí ele viu isso lá, o judô adaptado, o judô inclusivo. E quando ele viu, ele filmou, aí ele falou, não, eu preciso levar para o gestor lá esportivo da Espanha. A gente nunca viu isso. Adson, preciso levar aqui várias temáticas inclusivas para os PCDs, que lá a gente não tem política para esse pessoal. Então, aí, às vezes a gente valoriza muito o que se tem fora. Perfeito. E, na verdade, quando a gente recebe de fora, a gente recebe a valorização pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Que a comitiva da Espanha veio. A comitiva veio. Na verdade, a comitiva europeia ela foi composta por um tcheco, um espanhol e 2 portugueses. Perfeito. E aí o tcheco, neve na cidade dele, aí ele falou, não, lá não tem quase nada na minha cidade, lá no meu país não tem quase nada, aqui tem tudo. E aí depois a gente foi receber esse título lá na Bélgica, em Bruxelas. E eu tive a oportunidade de conversar com vários secretários de esporte de vários países. O que me chamou a atenção foi um especificamente de Albufeira, a secretária de esporte. A gente conversando sobre política pública, ela falou, não, lá a política pública é muito diferente da política pública do Brasil. Aqui a gente tem programas, Bolsa Atleta, chamamento público de entidades esportivas, Bolsa Técnico. Aqui a gente desenvolve jogos escolares, aqui a gente desenvolve ações. Agora, recentemente, a gente começou ontem lá em Caruaru, a Copa Caruaru, que são 4 modalidades coletivas, como o Ben João falou, o Quarteto Fantástico, né, o handebol, voleibol, basquetebol e futsal. Lá não. Lá a política é totalmente diferente. Assim, o recurso chega para o clube tem que se inscrever na federação. E a federação é que organiza a competição. Tudo via veja, a secretaria não desenvolve. Não tem gerência para. Entende como é? Então, o fluxo é diferente. Eu falei, e como é que a tua secretaria sobrevive? Qual pauta? Ela disse, fazendo fomento para os clubes, visitando as escolas. E lá, quando termina o horário escolar, aquele equipamento esportivo é cedido para algum clube. Aí eles fazem convênio e aí diz que está dando o apoio necessário para o clube poder desenvolver. Então você acaba terceirizando sua responsabilidade, né, de ajudar a formação do cidadão, você bota para o clube poder desenvolver esse trabalho. Aqui no Brasil não. A gente pega na mão e a gente leva. Não é assim? Então é só um ponto de visão para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento possam entender que assim, o estado de Pernambuco ele tem política pública na área esportiva de primeiro mundo. Sim. Foi assim que eu escutei quando a gente foi dialogar lá na Europa. E assim, me acordei agora que quando ele fala em questão da inclusão, é um déficit. Ainda existe um déficit. Eu fui para os JEPs, lá no Agreste Meridional, e eu levei o aluno, né, onde ele ficou em terceiro lugar em tênis de mesa. Deficiente, né, surdo e mudo, né, e até para a própria galera, como é difícil, né, questionar, porque ele precisa de um intérprete. Uhum. E a galera lá, ela não fica julgando. Não, pô, ele não pode estar na área técnica. Por que ele pode estar na área técnica? Entende? Isso. Então, quando tira essa questão aí inclui essa questão da inclusão aí, ela é muito importante. Te parabenizar por isso. Obrigado. É uma perspectiva muito interessante, né, quando a gente faz essas comparações. E, de fato, o Brasil vem há anos aí tentando desenvolver em todos os níveis, e tanto políticas que descem como descendentes como ascendentes, né? Então, hoje você vê, de fato, Caruaru com
editais próprios e tudo. Isso eu acho que tem que ser usado como base. E me chama muita atenção porque, por exemplo, nós somos, apesar de muitas coisas, muitas críticas que existem ao sistema, mas no mundo somos o único país que tem essa estrutura. Portugal, por exemplo, na área desportiva, é básica. Apesar de ser um dos países referências na formação no desporto, mas é um outro viés. Então, você, em termos de política pública, chega na política pública, por isso que a gente está conversando, porque você não tem um técnico específico. Né? Então, você tem a formação para a educação física, de forma geral, não é foco em saúde, é foco em desporto, mas para você trabalhar com outras coisas, você vai ter que buscar outras formações. Então, olha a importância de você ter uma profissão regulamentada e com isso os conselhos. Né? Então, a gente tem aqui uma necessidade e a gente precisa fazer o trabalho de fortalecimento interno, né? Que é trazer os profissionais para ocuparem esses espaços, os profissionais que ocupam esses espaços tentarem valorizar, e quando eu falo valorizar, não é achar tudo lindo e maravilhoso, é inclusive você trazer as críticas, é você trazer mas é ter esse diálogo que a gente está podendo ter hoje aqui. Então, acho que quando a gente olha para fora do Brasil, a gente vê que na educação física a gente tem um potencial fantástico. E um dos motivos, essa é uma profissão regulamentada, essa é uma profissão que tem os conselhos, né, o sistema Confef-Cref por trás, podendo dar um suporte e tentando fazer um pouco diferente. Então, isso hoje já tem países querendo também trazer, entender como é que funciona, né, para o desenvolvimento. E vamos esperar que a gente consiga aí continuar crescendo. A gente fala em gestão esportiva, então você vê como é importante a gestão esportiva feita com qualidade, com competência, que ela chega aí, como vocês acabaram de falar, chega na ponta, chega na população, não é? Eu queria que vocês falassem um pouco que essa gestão esportiva ela pode contribuir para trazer a população para programas, para projetos esportivos, né, do município. Deixa eu começar e acho que você Fica à vontade. vai pegar o gancho e ser melhor, porque você, né, é o secretário. Eu não sou o secretário. Mas eu acho certeza absoluta é você conhecer a realidade de cada comunidade. A gente, no OFA, tá comentando, e você estava falando que chega em um determinado local, vê a realidade daquela comunidade ali. Então, quando você coloca uma pessoa, né, da gestão e que ela conheça a realidade de cada comunidade ali, você levar aquele projeto para aquela comunidade, pô, ali dá uma escola de futebol, né? Ali dá uma pista de atletismo para aquela galera ali, uma pracinha, né? Levar hoje, lá em São Bento, a gente tá tentando implementar uma quadra de vôlei de praia, tal, né? Então, eu acho que quando você vê essa questão, né, da gestão qualificada, toca mais nesse assunto. Chegar ver a realidade da sua população, da sua comunidade e até lá. Ou seja, primeiro entender, né? Exato. Daquela população ali. Ouvir. A gente tem trabalhado lá em Caruaru com um programa chamado Exercita Caruaru. É levar professores de ginástica em praças e parques para trabalhar a ideia de ginásticas e de aula de treinamento funcional para melhorar a promoção de saúde e melhorar também a qualidade de vida dessas pessoas. É a maneira que a gente encontra na perspectiva de saúde de poder contribuir. Na perspectiva de vulnerabilidade, pessoas que encontram-se em área de vulnerabilidade, é a gente ir para dentro dos CRAs, né, levando um pouco de esporte e ludicidade para essas pessoas. Quando a gente pensa na perspectiva do educacional dentro da educação, é contribuir na formação da cidadania, com valores éticos e morais que o esporte oferece isso. Esporte, atividade física, né? Isso. Quando a gente pensa na saúde, aí voltamos à promoção de saúde e qualidade de vida, a gente lá tem a Academia da Saúde, e a gente tem, você tem ideia, um determinado núcleo com 130 mulheres fazendo 2 a 3 vezes por semana, ali a ginástica, aí também tem a yoga, e existe um programa sistematizado de promoção de saúde e qualidade de vida para essa população. Então, a gente entende que o esporte dentro da nossa cidade, ela contribui de maneira muito positiva para a sociedade, né? A gente, inclusive, sempre está buscando ampliar. Dentro da Secretaria da Mulher, de muito diálogo com a mulher, ela disse, Adson, a gente luta muito aqui, faz muito esforço com o objetivo de gerar o protagonismo feminino. Dentro da Secretaria da Mulher tem um movimento de balé chamado Juventude 60+.
só bailarinas de 60 anos para cima. Olha, pois é. O professor de educação física é quem conduz, gerando protagonismo para essas mulheres. Então, é sempre somando de maneira positiva para a gestão pública. Eu acho que o João é um pouco mais novo, mas a gente viu muito e vivenciou, acho que talvez você possa ter passado, de chegar e não ver, né? Já falando em protagonismo, vem muito isso, né? De você ver aquela pessoa, poxa, cara, fulano, tu tá ali, ele tá ali como é a referência da educação física. Os profissionais, aqui dois lados, como é vocês perceberem quando o profissional, e pode ser na cidade de vocês, pode ser em algum outro evento que vocês foram, encontraram um profissional, já passou por alguma situação de dizer, cara, é diferente estar conversando contigo que é da área, lá não é assim, ou de chegar, por exemplo, quando você teve a experiência na Europa ou em alguma outra cidade no encontro e dizer, mas tu é de que área? Tu é da educação física? Ah, que interessante. E não é ser da educação física no cargo de gestão quando você, na visão dos profissionais que estão na ponta, que vocês observam, e também nesses momentos de diálogo, né? O executivo normalmente acaba tendo uma proximidade de ser, de fato, da área. O secretário muitas vezes não, é mais um cargo mais político, mas talvez tenha passado essa situação de chegar em alguma ação. Mas tu é de que área? Eu já passei por isso e outras coisas. Ah, é da educação física. Ah, interessante. E trazer esse... Já vivenciaram alguma coisa nesse sentido? Como foi algum tipo de experiência assim? Para mim, de maneira positiva. Toda vez que eles ficam sabendo que o secretário executivo, de fato, é formado em educação física, para mim, abre-se portas. E o diálogo vai do leigo, população que não entende de esporte, ao técnico, ao professor formado em educação física, com mestrado e doutorado. A gente consegue dialogar tranquilamente. Eu nunca tive dificuldade com isso. Muito pelo contrário, eu sempre tive apoio. Na rede municipal de ensino, lá de Caruaru, a gente tem 78 professores formados na rede, na estrutura da rede. E a gente tem formações. A cada 2 meses a gente faz uma formação temática a cada bimestre. Uhum. E eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de ter o contato diretamente com esses professores para entender a demanda da unidade escolar de cada um. E quando isso não acontece na formação, eu vou para as unidades escolares. A gente tem um grupo que a gente faz visita nessas unidades com o objetivo de ver material escolar, material esportivo dentro da escola, para ver a carga horária do professor, se a carga horária é suficiente para a educação escolar, se sobra, se vai dar treinamento, se é treinamento, que tipo de modalidade esportiva ele está dando, porque o treinamento lá a gente condiciona a escrever a equipe nos jogos, não é o treinamento pelo treinamento. Eu fui atleta e para mim nada mais frustrante do que só treinar e não competir. Então lá tem um para quê e porquê, e a gente faz o acompanhamento disso. Quando o professor, ao final, agora a gente vai começar os jogos escolares dia 11 de agosto, e se ele não coloca a equipe nos jogos, no ano seguinte ele não trabalha com treinamento. É um acordo de convivência feito com os professores, baseado no diálogo. A gente construiu isso juntamente com eles. É um compromisso firmado da gestão e é um compromisso também firmado pelo profissional da educação física. E isso tem surtido muito efeito. Pra você ter ideia, aí vai a questão do resultado. Então, em termos de números, temos o orgulho de dizer que somos o maior jogos escolares municipais do estado de Pernambuco. Agora, a gente vai para 14 mil estudantes inscritos nos jogos. Os nossos jogos duram mais de 30 dias. E a gente tem mais de 16 modalidades esportivas. Então, de fato, é um jogos para a rede municipal, estadual e particular de ensino. Na faixa etária de 6 até 16 anos. 17 anos. 17 anos. Então, é robusto. Democrático. E para isso acontecer, tem um trabalho por trás, e um trabalho sério. E se esses professores não abraçarem, a gente não consegue avançar, porque não é um trabalho da secretaria, é um trabalho do município. E tu já passou por alguma situação de surpresa, assim, dizer, Só educação física? pegando esse gancho, né? A gente faz um trabalho parecido, né? Lá em São Bento. A gente visita as escolas, a gente tem um diálogo com o professor, né? Por mais que a gente tenha a nossa formação contínua, mas eu gosto também de pisar no chão da escola, ver a realidade dos nossos alunos e chegar com material esportivo, né? Na escola e ver aquele material esportivo na mão do aluno. A gente não chegou a ter ainda, né? Essa amplitude de 14 mil, mas a gente começou. A gente, quando entrou lá em São Bento do Una, eu criei um projeto chamado as Olimpíadas de Educação Física, nossos jogos municipais, né? Só deu um nome diferente. E aí eu comecei com 2 dias. 2 dias para fazer o futsal. A gente implementou o queimado, né?
futsal, queimado, e na modalidade individual, o atletismo, né, a corrida de 80, 100 metros rasos, adaptado, claro, que a gente não tem a pista lá em São Bento, mas tudo vai do início. E no nosso terceiro ano a gente conseguiu 1 semana e meia. Então, pra gente isso aqui é muito. É muito. Nós conseguimos mexer 881 estudantes lá em São Bento, conseguimos parar as 14 escolas dos anos finais, né? E o massa que a gente viu, o porteiro deixar o portão para ir torcer pela escola, né? Pais, Um envolvimento, né? pais, A comunidade escolar, né? exato, tudo. Pais chorar, apoiar o teu filho, né? Na abertura das Olimpíadas, eu disse lá à galera da educação física que tem muita gente que confunde o esporte com o lazer. Mas esporte é educação, velho. Total. O esporte é educação. Boa. O esporte é educação. Que você é o seguinte, ali tá os melhores pais que a vida pode te dar. Eles... Tá o teu professor da educação física, que nesse momento, quando pisa no chão de quadra, se chama técnico. Ele passa a tua metodologia, mas a decisão dentro de quadra é tua. E o esporte ele não perdoa. Alguém ganha, alguém perde. Isso é a vida. Perfeito. Isso é a vida. Vocês falaram em carga horária, nas escolas. Essa questão da infraestrutura escolar, né? Quadra coberta, você falou também no material escolar, que é fundamental, material esportivo, fundamental. Como é que a gestão esportiva pode atuar para melhorar essa infra, né? Para fomentar essa infraestrutura para a prática esportiva? Lá a gente fez diagnóstico. São 150 unidades escolares de CMEI a anos finais. Algumas com quadras. Algumas com quadras cobertas e outras com quadras descobertas. Fizemos um projeto, submetemos. Esse projeto, quando eu me refiro, é em parceria, e olha a importância da parceria, com a Secretaria de Obras. Perfeito. Levantou, obras municipais, CIURB. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço ao nosso secretário Andrés Mello. Parceiro de primeira hora. E aí levanta custo. Quando levanta custo, a gente vai para o gabinete conversar com o prefeito para tentar sensibilizá-lo da importância da construção de coberta da quadra. Para gerar impacto positivo para aquela comunidade. Perfeito. Então, e aí, graças a Deus, como é uma pauta que ele abraça, agora para você ter ideia, recentemente ele anunciou a coberta de 4 quadras. Algo da natureza de 5 milhões de investimento para esse ano. E a gente mostrou para ele que a gente tem um ginásio. Na lateral do ginásio a gente tem 2 quadras abertas. Prefeito, se a gente cobrir essas 2 quadras, gera um impacto, inclusive econômico, nos Jogos Escolares Municipais de Caruaru, porque a gente também cede transporte para os alunos. O transporte vai na unidade escolar, pega, traz para o ginásio, o aluno compete, depois volta de novo para a unidade escolar. E aí, como são várias quadras, porque o número de jogos ultrapassam 700, a gente tem que trabalhar essa logística. E aí, quando eu mostrei para ele, prefeito, a gente precisa concentrar, se a gente cobrir aqui, a gente consegue concentrar tudo aqui, inclusive gera um impacto econômico, diminuindo o custo da logística dos ônibus. Ele falou, interessante. Então, Pegou no ponto. Então, a preparação ela é importante para no momento que você sentar com o gestor executivo, você poder mostrar dados para ele. Para ele também é importante para a tomada de decisão. Exato. E ele não medir esforços. Então, assim, eu não tenho o que reclamar da cidade de Caruaru, porque tudo que a gente tem pedido dentro, obviamente, de uma coerência, ele tem nos atendido. Então, o prefeito Rodrigo Pinheiro, nessa matéria esporte, na cidade de Caruaru, ele é referência estadual. Perfeito. E eu tenho orgulho, parabenizar. O prefeito Rodrigo Pinheiro, essa questão das quadras é uma excelente notícia, que é uma coisa que a gente bate muito aqui no CREFcast, e o conselho bate muito essa questão de quadra coberta, né? Então, a acessibilidade, parabenizar ele aí. A gente conseguiu, né? 5 quadras cobertas. Vão ser, né? São 4 quadras cobertas agora. E, na verdade, assim, o projeto era para cobrir a quadra. A gente acabou modificando o projeto, ele acabou modificando o projeto e a gente agora está requalificando. Ele tirou todo o piso concretado e está botando agora drenagem para poder fazer o novo piso, para depois entrar com um piso de plásticozinho, que são aquelas placas. Então, assim, ele sempre busca entregar o melhor para a população. Você vê a importância da gestão esportiva, né? Então, você fez o diagnóstico, foi lá, fez todo o mapeamento, né?
para poder entregar, porque na hora que você despachar como prefeito, né, o gestor esportivo tem que estar com os números, com dados, com as informações na palma da mão. Tem que estar pronto. E importante, cara, assim, às vezes vai ter alguém escutando dizendo, poxa, a quadra, por que tem que ser coberta e tal? A gente está falando aqui de vários fatores de segurança, né? A gente, enquanto conselho, tem feito alguns diálogos, a gente conseguiu alguns avanços aqui no estado, a gente intermediou a apresentação de projeto de nível federal também com relação à coberta de pauta, a gente tem tido alguns parceiros nesse sentido, e a gente tem conseguido avançar, porque o que a gente mostra são questões relacionadas a número, né? É o aluno poder ter uma quadra com mais segurança, a questão do espaço, é você ter uma proteção do sol, é o professor poder estar ali trabalhando. A qualidade da aula é melhor. Totalmente. Então, assim, Quando você tem um gestor, que lá em São Bento é o caso, a gente não tem essa questão, graças a Deus, de quadras descobertas, todas cobertas, né? Nós temos as vilas, todas elas com ginásio coberto, tudo direitinho. Mas quando a gente tem esse diálogo, eles têm essa visão, é muito mais fácil de trabalhar, né? Quando a gente chegou lá na gestão, a gente viu que não tinha material esportivo nas escolas. E aí eu cheguei para nossa secretária Gisângela e disse o seguinte, ó, a gente tá precisando de material. E ela olhou e disse, pisa no chão da escola, vê o que precisa. Então fui lá, peguei todos os dados necessários, levei para ela com 6 meses, nós estávamos entregando um kit robusto para cada escola. Então isso aí é a diferença de você ter o gestor andando a linha, né, vendo a importância que é, porque eu costumo brincar lá com o pessoal, eu ia mandar um abraço para a galera lá de São Bento, do departamento de ensino, Marcelo, professor Jadielson. Eu costumo brincar que lá no departamento a gente tem 10 projetos, ou seja, praticamente a gente vai vivenciar um projeto por mês. E eu digo, ó, o melhor é o da educação física. Pode perguntar aos alunos, o melhor da educação física. De você escutar, né, alunos de vila, né, do professor dizer, ó, o menino dormiu pronto para a competição de amanhã. Olha pra ele. Dormiu pronto. Tá lá, prontinho. Só acordou, escovou o dente, jogou uma mão no rosto, vamos embora. Isso é maravilhoso, isso é magnífico pra gente. E vê que legal. Voltando para a importância de ser profissional da área. Com certeza o aproveitamento máximo de material. Eu já vi, eu não lembro qual foi a reportagem ou foi em algum evento que eu estava, de você fazer solicitação de material e a escola não ter estrutura e receber bola de tênis de mesa, bola de rugby. Aí fala, mas não pode ter bola de rugby? Não, deve ter. Vem matéria de Mas primeiro eu preciso ter um espaço. Exato. Eu preciso saber se naquele lugar vai me ter a possibilidade de ter aquilo, até porque eu sou um dos caras que mais defendo que quanto mais modalidade a gente vivenciar, maior a chance da gente continuar sendo ativo. Mas se eu tenho um espaço que mal me permite o futsal, mas me permite o futsal, por que é que eu vou botar uma bola de rugby? Porque eu preciso do dobro de espaço. Então é você ter essa realidade, porque às vezes é muito do eu gosto, é do que eu quero, é porque está na mídia, é o bonito. Mas não é viável. Não é viável, né? Então, e é o diálogo, porque às vezes é o que eu quero, mas não é viável para a Secretaria de Obra, para manutenção, para outras áreas. Eu pensei, você falou agora, me veio um insight aqui na mente. Uma época eu fui fazer uma escuta ativa em um determinado bairro. E o meu querer, às vezes assim, o seu querer você precisa combinar com a população, né? Mas você precisa ter a humildade de entender que nem sempre o seu querer é o querer da população. Você está como gestor, você tem que servir. E aí quando eu fui fazer uma escuta ativa, eu digo, não, aqui dá para fazer um campo de futebol, a turma vai gostar, é um bairro denso, muito populoso. Quando eu fui lá conversar, o cara disse, um líder comunitário, com alguns representantes de comunidade esportiva, disse, não, o que a gente quer aqui, secretário, é só a requalificação dessa quadra de areia. Aí aquilo ali, requalificação da quadra de areia, disse, secretário, porque aqui era um ponto de encontro de todo o bairro. A gente se encontrava aqui na parte da noite, um jogava dominó, outro jogava futebol, e aqui a gente tinha um espetinho. Então tem um amigo, aí a gente fez a escutativa, levei, o prefeito disse, não, mas não é a necessidade, pô, vamos fazer. A gente requalificou essa quadra de areia, Coab 1 e 2, na Boa Vista, e a gente levou um influencer lá que gostava muito de futebol para que ele pudesse promover um campeonato de futebol. Rapaz, o bairro desceu, e o que eu escutei de relato foi assim, fazia 6 anos que eu não via meu compadre, porque a gente só se encontrava aqui para jogar futebol. Aí como a quadra a gente deixou de usar, foi ficando. Agora com essa requalificação a gente voltou de novo a se ver, a conversar. Então às vezes é isso mesmo, sabe assim,
Um equipamento esportivo, quando você escuta de fato a necessidade e você atende, ela gera impacto positivo. E ela modifica a vida das pessoas. E aí você impactou toda a comunidade. Pois é. Tudo que a gente falou aqui na questão da gestão esportiva no município de vocês, para o profissional da educação física que está nos assistindo, e a gente tem muito estudante também que está se formando e está decidindo agora o seu nicho, o seu direcionamento, e já foi colocado aqui que a educação física você tem, né, Um leque de um oportunidades. leque de oportunidades. Quem deseja seguir essa carreira de gestão esportiva, o que é que vocês diriam em termos de competência e qualificações que seriam essenciais para esse profissional da educação física seguir essa carreira de gestão Eu vou só falar. esportiva? Recentemente eu fiz um curso lá na cidade de Garanhuns e a professora Catarina levou um personagem de Procurando Nemo, né? Dora. Continue a nadar. É não parar. Vai buscar. Se qualificar. A gente tá na gestão, a gente tem que... Quando o problema vir, a gente tá pronto para resolver. Busca especializações, cursos na área, que é fundamental. E o professor aqui pode falar melhor, como ele é secretário. Eu costumo dizer o seguinte, que tem um conceito da administração, fala-se chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, né? Todo mundo que queira alguma área da educação física tem que buscar conhecimento nela. Porque você pode até conseguir a função, mas você não se mantém se você não tiver conhecimento, né? A habilidade tem que ter. Por exemplo, hoje eu estou cada vez mais estudando gestão de pessoas. Porque eu lido constantemente com pessoas. Então, para mim, é importante ter ferramenta técnica que possa me subsidiar a trabalhar melhor com pessoas, né? E a atitude já é da essência do professor da educação física. O professor da educação física é mais prático do que teórico. Eita, tem determinado problema, o professor da educação física tiver um grupo, tenha certeza que o professor da educação física vai ser um dos primeiros que vão se levantar para transformar o que ele escutou em termos práticos. Então, é da nossa essência. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, já é um diferencial nosso. Então, é o que eu posso dizer a quem está nos assistindo, estudante da educação física. Conhecimento nunca é demais, muito pelo contrário, sempre é de menos. Cada vez que você está aprendendo, cada vez que você adquire conhecimento, vai adquirir mais, porque vai lhe dar segurança para tomar decisão. A habilidade é importante demais você desenvolver, né? E a atitude, no final, você é reconhecido pelo resultado. Então, se você não tiver resultado, vai só gerar frustração. Porque teoria, se não tiver atitude que gera o resultado, no final, teoria sem atitude é frustração. E aí a gente precisa, só pegando isso daí, trazer, né, lembrar os profissionais, os estudantes, a gente não exclui estudante das nossas formações, né? O CREF tem o programa que é os ciclos de orientação e capacitação, são ciclos voltados para a orientação profissional, da formação de carreira, em determinadas áreas específicas, e que a gente conseguiu aí nos últimos 6 anos sair de eventos que a gente às vezes ia e tinha 10, 12, 15 pessoas, o ano passado fazer eventos para quase 150 pessoas dentro de um auditório. Então, gerem demanda. O CREF precisa que existam as denúncias para que a gente atue no combate ao exercício ilegal. Isso. Mas quando a gente conseguiu colocar 150 pessoas no ano passado, esse ano a gente ampliou o número de formações, o número de ações de orientação. Por quê? Porque a gente está vendo os profissionais participando. Não tem... a gente, assim como vocês têm lá que prestar conta para o Tribunal de Contas, a gente presta conta para o Tribunal da União. Se a gente chega lá, a gente fez 10 eventos e teve 10 pessoas, os profissionais não estão querendo isso que vocês estão oferecendo. E a gente tem escutado também os profissionais, a gente tem buscado, então fiquem aí, vamos fazer essas parcerias, vamos trabalhar junto para que a gente possa levar para as cidades. E o mais importante, dessas ações que a gente tem feito, a gente faz pelo menos algo em torno aí de 10, 12 por ano. A maior parte dessas formações são no interior do estado. A gente tenta distribuir ações na Mata Norte, Mata Sul, Agreste, em todas as suas divisões do Agreste, todo o Sertão. Então o CREF também está levando isso. E aí é uma área que a gente vai ficar de olho. Eu vou falar com o pessoal que organiza, para que ano que vem a gente tenha um olhar também para a parte da gestão, de tentar trazer alguns cursos, porque não dá para achar, mas eu sou professor da escola.
mas você faz a gestão da educação física dentro da tua escola, dentro da tua disciplina. Ah, mas eu estou na academia, certo, e amanhã? Falasse no começo, né? Começar a pensar, poxa, eu vou ficar sempre ali no chão da escola? Na educação física, a gente precisa começar a ter plano de carreira. Todo mundo aqui começou ou no chão da escola, ou no salão da academia, e hoje a gente está buscando outros espaços. Então, isso faz parte. Essa formação continuada é não se aquietar, é ser inquieto mesmo, de querer mais, de querer buscar. E a área da gestão está aí para mostrar essa possibilidade. Como é na moda, o case de sucesso que a gente tem aqui de 2 profissionais que estão mostrando muito resultado positivo, a gente precisa, e precisa que tenha essas formações, e o CREF está aqui para ajudar. A gente tem muito, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro hoje tem muitos cursos que você faz online, outras instituições, o próprio CONFEF está buscando oferecer, Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde está buscando ter canais de cursos aí que a gente consegue fazer no EAD. Então, seja no EAD, seja presencial no CREF ou nas instituições que oferecem, vamos estudar, vamos trabalhar, a gente precisa. E a gente precisa ter um tempo de qualidade, mas a gente precisa tirar o espaço também para essa formação continuada, e a área da gestão está bombando. Vamos só quebrar um pouquinho o protocolo. Ano passado a gente recebeu lá no nosso estado o professor Marcelo Caldas, né? E hoje, ó, eu tô devendo, tá me cobrando lá em São Bento, tá me devendo lá em São Bento. Tá devendo? Tá devendo. A gente tinha capacitado com o professor Fabiano Choquito lá, Exato. né? E aí, infelizmente, aconteceu algumas coisas, ele não disse. Então, eu tô esperando o professor Marcelo. Atenção, Marcelo Caldas. Bora Viu aí? Vamos lá. Pegou, vamos embora. Vou mandar para ele. São Bento está cobrando o que faltou ano passado. Mas olha aí a prova que a gente está indo para todo canto, tentando pelo menos. Está tentando pelo menos. Também recebeu esse ano também lá, um cara magnífico, professor Antônio Neto. Cara extraordinário, bateu horas e horas de papos. E assim, o cara é surreal. Então, mandar um abraço também especial para o professor Antônio Neto. Um abraço para o professor Antônio, um abraço para o Marcelo também. E agradecer, professor João Paulo, Adson. Obrigado pela presença de vocês, pelos resultados, pelos cases de sucesso, pelas dicas que vocês deixaram aos nossos profissionais de educação física de todo o estado e de todo o Brasil. Obrigado pela presença de vocês aqui no CREFcast. Professor Diego, obrigado também. Estamos sempre juntos. Fernando sempre tirando onda, magnífico aqui na condução. E eu acho que somos inovadores nesse processo, precisamos continuar inovando e ter profissionais como vocês aqui para inquietar, para trazer a gente. O que faz o CREF ser diferente hoje é, de fato, não achar que está tudo bom. Né? Não adianta ter prêmio de melhor fiscalização do mundo, botar ela embaixo do braço e, beleza, foi há 2 anos atrás. Não. O prêmio acabou na hora que você recebe. A gente precisa continuar buscando, então, na gestão é isso. Executou já foi, tem que ir para o próximo ponto. Então, mantenham esse fogo aí de desenvolver a educação física. Parabéns pelo que estão fazendo, parabéns por ter a coragem de estar na mesa de discussão com pessoas de outras áreas e mostrando que a gente é diferente. A educação física precisa ser escutada e a gente tem um potencial enorme para, enquanto profissão regulamentada, e espero que continue assim, a gente precisa lutar por isso, para que a gente continue ocupando espaço, que é disso que a gente está falando aqui hoje, a ocupação de espaço público, privado, de gestão de ponta em toda a área. Então, ocupem, continuem ocupando e sucesso para vocês. Sempre com o profissional de educação física na ponta, né? Agradecer. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao prefeito Rodrigo Pinheiro por ter liberado a gente para estar participando desse momento tão rico aqui da educação física. Quero agradecer aqui ao presidente Lúcio Beltrão, pelo convite. Agradecer a você também, Fernando, pela condução, pela leveza, pelas informações que você tem contribuído aqui para a nossa área. Quero mandar um abraço aqui a todos os conselheiros, através de Diego, do Conselho Regional de Educação Física, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Esse trabalho ele é destaque nacional, que é o que a gente estava conversando ali no off, né? Mas eu acho que vale a pena a gente deixar aqui registrado. Não é um trabalho fácil, porque vocês pegaram um conselho desacreditado, né? Sem muita credibilidade, e hoje é referência nacional. Quero agradecer também aqui o bate-papo com o professor João. Foi muito rico lá fora, antes de começarmos aqui o diálogo formal, como também foi muito rico aqui esse diálogo nesse momento. Então, eu me sinto muito lisonjeado em estar aqui nessa mesa, conversando sobre uma pauta que eu entendo que para mim é de grande relevância,
que é a educação física e a importância dela para uma sociedade. Então, muito obrigado pela oportunidade de contribuir aqui com vocês. Obrigado mesmo, coração. Obrigado, professor. A gente que agradece aí tua presença, tá? Parabéns aí pela condução lá da secretaria. Obrigado. Leve nosso abraço ao prefeito Rodrigo Pinheiro, todos de Caruaru. Obrigado. E volte sempre aqui, viu? Abraçar também a todos os professores de educação física, estudantes, que estão tendo a oportunidade também de estar nos assistindo nesse momento. Espero que tenha sido um momento rico aí para vocês e de grande valia. Com certeza. Obrigado. Professor João Paulo. Quero agradecer aqui a todo mundo pela recepção de hoje. Foi um momento, como professor, disse que foi rico, rico nessa troca de experiência. Aqui, como eu sempre falei, diante do secretário, e ele trouxe mais a parte técnica e eu mais a parte da licenciatura. Agradecer ao nosso presidente e olhar para que esse Conselho Regional da Educação Física que continue desse jeito, presente, presente nas cidades do interior, no Agreste Meridional, seja onde for. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente sabe que quando a gente olha para o estado de Pernambuco, ele é gigantesco. A gente não vai agradar todo mundo, mas ter a consciência limpa acima de tudo. Então, agradecer demais, certo? Mandar um abraço também a todo o pessoal da Secretaria da Educação, secretária Gisângela, nosso prefeito Alexandre Baté, E espero mais vezes a gente estar aqui dialogando sobre esse ambiente rico que se chama educação física. Falou aí, eu que também, se eu não mandar aqui um abraço, eu queria mandar um abraço a todo mundo também da Secretaria Executiva de Esporte, aqui está sendo representado aqui pelo assessor Arthur, Poreri. Grande Arthur. Mandar um abraço ao nosso vice-prefeito, Desi Silva, ao secretário de Comunicação, Tiago, ao nosso secretário de Educação, Gilvan Calado. É uma turma que tem trabalhado arduamente para que Caruaru continue avançando e tem nos dado muita confiança para que a gente possa desenvolver o trabalho no tocante ao esporte. Então, vai aqui meu abraço a todos eles. Obrigado. Para fechar, nada melhor do que mandar um abraço para toda a população da educação física, né? É isso aí. A galera tá chegando, em especial a galera de São Bedona, meus conterrâneos. Perfeito. Leva um abraço a todos de São Bedona. Obrigado pela tua presença. Volte sempre aqui, viu? Tamo junto. Obrigado pela presença de vocês, professores. E você que acompanhou até agora, compartilhe esse conteúdo riquíssimo que você acompanhou. Toca lá o sininho, fica ligado nos próximos programas. Esse foi o programa 51 do CREFCast. A gente se encontra no próximo CREFCast. Até lá.